seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Classe de Professores. Que bom estarmos juntos aqui nesse canal todas as semanas. Hoje analisando a lição de número 2 sobre o Espírito Santo atuando nos bastidores. A Bíblia diz que compara o Espírito Santo ao vento. Você não pode pegar o vento, você não pode medir o vento, mas você pode sentir os seus efeitos. Pois o Espírito Santo, em muitas situações na história bíblica e na história da salvação, ele atuou nos bastidores. E nós começamos com o primeiro item da nossa agenda nessa semana, dizendo que o Espírito Santo atuou na criação. Gênesis 1, verso 2, diz que o Espírito Santo estava lá. A Bíblia diz, Gênesis 1, verso 2, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A expressão bíblica para pairar sobre as águas era como se fosse uma águia pairando sobre sua ninhada, para dar vida a essa ninhada, para fortalecer esta ninhada. Ou seja, o Espírito Santo esteve presente na criação numa atuação discreta. A atuação direta foi de Jesus Cristo, e a Bíblia assim nos revela. Mas o Espírito Santo esteve ali, o Pai esteve ali, a divindade esteve ali também. Num segundo ponto que nós estudamos nessa semana, que é muito interessante explorar também, e que normalmente nós não falamos dele, é que o Espírito Santo esteve no santuário, ou na construção, na elaboração do santuário terrestre. Lá em Êxodo 31, você poderá ler depois com a sua classe, dos versos 1 a 5, aparece a expressão que o Espírito Santo tomou conta de determinadas pessoas e deu-lhes dons, habilidades para que fizessem toda aquela arquitetura do santuário, aquela beleza do santuário. O Espírito Santo esteve lá, portanto, mais uma atuação do Espírito Santo. Um outro ponto bastante relevante desta lição e do tema dessa semana é o Espírito Santo atuando nos bastidores, mas não foi bem bastidores aqui, porque ele foi o personagem principal da gravidez de Maria. A Bíblia diz que Jesus veio por concepção do Espírito Santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas se você for além, toda a trajetória de Jesus, o Espírito Santo esteve presente. O Espírito Santo o levou para o batismo, o Espírito Santo esteve presente no momento do batismo, ungiu a Jesus para a sua missão, o Espírito Santo glorificou a Cristo, enfim, o Espírito Santo nunca esteve preocupado com ele mesmo, mas com a missão que Deus lhe deu. Há um texto que resume isto, que é João 16, verso 14, que diz assim: ele me glorificará, Jesus que disse isso, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Portanto, na relação Jesus Espírito Santo, o Espírito Santo atuou como um coadjuvante, mas um coadjuvante relevante, ou seja, ele em nenhum momento deixou de ser Deus, em nenhum momento deixou de ser um ser pessoal, mas ele esteve em todos os momentos. Portanto, a gente pode encerrar esta lição fazendo uma pergunta. Hoje todo mundo quer protagonismo, hoje todo mundo quer estar à frente das coisas, não é? Especialmente as pessoas que têm um espírito de liderança, elas gostam de estar, digamos assim, sob os holofotes. Mas isto é bom, porque nós precisamos de líderes, mas isso pode ser ruim quando as pessoas sofrem de uma doença chamada holofotite, ou seja, eles querem estar sempre em evidência. Então, eu faria uma comparação, analisando o Espírito Santo na criação, no santuário, na vida de Jesus, a sua atuação discreta nos bastidores, e no que isto se reflete na nossa vida, na nossa espiritualidade, já que o tema desse trimestre é o Espírito Santo e a espiritualidade. Como você falaria sobre isso? O que aprendemos, por exemplo, com o Espírito Santo sobre o atuar nos bastidores da obra de Deus nesse mundo? Converse um pouquinho com a sua classe, peça a opinião deles, discuta este assunto. Eu acho que esse é o, digamos, o tema, o cerne da nossa lição no assunto prático, porque a lição não tem só aspectos teóricos, mas também tem aspectos práticos. Que Deus lhe abençoe, e a semana que vem estaremos aqui com a lição de número 3. Um abraço e até lá.